Hoje eu agradeço muito a honra e a oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos lá, agora acredito que foi. A palavra do Senhor nos diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós? A pedra na entrada do sepulcro? Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um homem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que haviam estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu em outras formas a 2 deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos 2. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Curva a sua cabeça e ore comigo nesse momento. Pai Santo, eis aqui a tua palavra. E mais uma vez, como um arauto, Senhor, eu estou aqui, simplesmente para anunciar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a tua igreja. Senhor, que nesse momento eu esconda a minha sombra da cruz, que o Senhor cresça, que eu diminua, que a sua palavra mais uma vez encontre, ó Pai, terra fértil,
e que essa palavra dê fruto para a tua glória, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, com o seu direcionamento, sentindo, Pai, as tuas mãos, Pai, cuidando de nós, e que nós possamos viver uma vida para refletir a imagem do teu Filho. Eu oro ao Senhor e te agradeço, Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de Marcos, ele nos mostra o ministério de Jesus na prática. Na juventude, durante esse ano, nós trabalhamos todo esse livro, e foi um momento muito rico, porque foi um momento onde o Senhor abriu os nossos olhos para a gente entender que o Evangelho não se consiste em teoria, mas o Evangelho se consiste em praticarmos a palavra do Senhor. E nós vemos em Marcos que ele apresenta Jesus em seu livro como servo. E esse é o tema central da sua carta, porque em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus vai falar, porque o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos vai relatar Jesus não a um povo judeu, não a um povo grego. Marcos vai relatar a história de Jesus a um povo romano. O povo romano não gostava muito de teoria, o povo romano gostava de prática, ação. Eu quero saber aonde isso vai me levar. Se começar a colocar muita florzinha, irmão, tchau, obrigado, eu tenho que trabalhar. Agora, me mostre aonde isso acontece, me dê provas, me mostre algo que saia de teoria. Por isso que Marcos apresenta para eles um Cristo poderoso, um Cristo cheio de poder, autoridade, ousadia, curando, pregando, ensinando, fazendo sinais e prodígios. E hoje nós não vemos um povo muito diferente desse povo romano. Hoje nós não vemos muitas pessoas querendo saber de teoria. Hoje nós não vemos muitas pessoas gostando de passar por processos. Hoje nós vemos pessoas no nosso cotidiano querendo resultado. Meu negócio é resultado. Mas se nós formos analisar a história, por muito tempo tentaram queimar as Bíblias, mas não deu certo. E também acredito que na nossa época agora também não daria certo. Se nós olharmos para o nosso país, hoje não há perseguição aos cristãos. Por enquanto, não. Se nós olharmos para o nosso país, nenhum cristão é morto simplesmente por ensinar a palavra da verdade. E a estratégia de Satanás na nossa geração, na nossa época presente, é tentar desacreditar a palavra do Senhor. Porque muitos que eu ouço dizer, mas se esse Deus existe, que aconteça um milagre, que haja um sinal do céu. Então nós vemos que não há diferença do nosso povo de hoje para aquele povo a que Marcos escreve. Mas nós temos que entender, hoje, é o que o pastor Marcelo nos ensinou nessa manhã. A palavra simplesmente lida como um livro, não pode fazer nada por você, querido. Agora, se você buscar a presença do Espírito Santo, e você ser cheio do Espírito Santo, e procurar aprender a palavra do Senhor, você vai ver que essa palavra pode mudar histórias. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não estamos procurando simplesmente nos alicerçar em cima de uma teoria, mas nós estamos sendo convocados pelo Espírito Santo não só a aprender, mas a colocar a palavra em prática. E colocar essa palavra em prática não consiste em eu querer, mas a palavra nós colocamos em prática quando nós estamos de joelhos aos pés do nosso Salvador. Esse texto nos traz 3 ensinamentos importantes que nós devemos guardar nos nossos corações hoje, mas não simplesmente como teoria, como prática. E a primeira é o seguinte: a nossa esperança é Cristo.
Versículo 6, não tenham medo, ele disse, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam colocado. Queridos, a morte de Jesus naquela cruz, não foi porque Deus olhou para Jesus e disse para ele, filho, você está jogando muito ping-pong com os anjos, desce lá na terra, você vai aprender o que um ser humano passa, você vai sofrer, vai chorar, vai ficar doente, não, Jesus é Deus, mas Jesus veio a essa terra, como um sacrifício perfeito e definitivo. Jesus naquela cruz, o primeiro ato dele foi fazer por nós uma propiciação, e a propiciação é apaziguar a ira de Deus que devia ser derramado sobre as nossas vidas. Nós deveríamos pagar o alto preço, mas Ele, através do seu sacrifício, Ele nos cobre com o teu sangue, fazendo com que a ira de Deus seja acalmada. Jesus, naquela cruz, Ele comete o ato da expiação, que Ele remove as nossas culpas, Ele remove os nossos pecados através do teu sangue vertido. Então não há mais acusação, não há mais o que possa te acorrentar, te fazer caminhar agora como um escravo, porque através de Cristo você é livre, mas não livre para viver as suas vontades. Através de Cristo nós somos livres de toda e qualquer corrente do pecado, e agora nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, e andamos em obediência a Ele e a sua santa palavra. Mas e a ressurreição, pastor? O que a ressurreição me garante? A vida eterna. Quando nós falamos que Ele ressuscitou, nós estamos dizendo que nós vamos ressuscitar. Porque se Ele é aquele que nos religou ao Pai, aquele que nos justificou diante do Pai, do mesmo jeito que Ele volta para o Pai, Ele volta para buscar a sua igreja, para morar com Ele, numa vida eterna, sem dor, sem choro, sem nada, desfrutarmos da plenitude do projeto perfeito que Deus criou. Quando nós falamos que Jesus, Ele ressuscitou, nós estamos falando que Ele é Senhor sobre a morte e sobre a vida. Então não há mais morte, há um novo céu e uma nova terra preparada para mim e para você. Mas o mundo tem tentado distorcer esse ensinamento bíblico, esse princípio, esse pilar, nos faz caminhar dependente das coisas dessa terra, dizendo que se nós não voltarmos para a nossa loucura do trabalho, se nós não trabalharmos dia, tarde e noite, e de vez em quando madrugada, nós não vamos viver nada, simplesmente nós vamos morrer nessa terra e depois a gente dorme. Mas não é isso que a palavra me ensina, não é isso que o Senhor nos ensina, porque a ressurreição de Cristo nos faz ter a certeza que nele nós podemos vencer a força da morte. Quando nós falamos que Jesus Cristo ressuscitou, nós estamos dizendo que agora a morte não domina mais o nosso coração, o pecado não domina mais o nosso ser, mas que em Cristo nós podemos vencer todas as coisas. Nós podemos viver em pureza, em santidade e em amor. João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer assim, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus aqui, ele estava indo ter com Lázaro.
Lázaro estava morto. Jesus não estava dizendo para mim e para você, você não vai morrer. Não. Jesus está querendo dizer para nós, que mesmo que você morra nessa terra, você permanece vivo. Porque você deixa um corpo mortal para viver num corpo imortal. Quando Jesus fala, Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Se nós estamos em Cristo, ainda que morramos nessa terra, nós viveremos para a glória dEle, com Ele e para Ele. Mas Jesus também está dizendo aqui, que aquele que crê em mim, jamais morrerá eternamente. O que Jesus está prometendo para mim e para você é algo muito maravilhoso, meu querido. Escute, nada nessa terra pode se comparar a essa riqueza. Nada nessa terra pode roubar essa herança que Ele nos deixou de vida eterna. Gente, às vezes eu paro para tentar imaginar como é o céu. Eu paro, falo assim, não dá. Como o pastor Marcelo falou hoje, eu gostei, só não vou imitar ele, que eu posso acertar a cabeça de alguém com o meu sapato. A gente tenta colocar Deus numa caixinha tão pequena. A gente tenta imaginar o indestrutível com a mente pequena. Só que o que Ele tem para nós é algo muito maior. Mas o que hoje nós precisamos entender é que esse mundo não pode tirar de nós a nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança, porque a nossa esperança é Cristo. Não dá para nós frequentarmos a nossa igreja, o nosso dia a dia, nos portando todo delicadamente, mas não tendo essa certeza dentro do nosso coração, porque se Ele não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. E é isso que vai estar no próximo texto que nós vamos ler, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Paulo nos diz assim, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitaram, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitaram, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo permaneceram, e se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram, que morreram, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Deixa eu te dizer uma coisa, o que esse texto quer falar para mim, quer falar para você hoje, se o que nós esperamos de Cristo se baseia simplesmente a essa terra, Jesus me cura, Jesus cura meus filhos, Jesus cura meu pai, cura minha mãe, Jesus me dá um carro, me dá uma casa, abençoa a minha empresa, me faz prosperar, me faz ser gerente, me faz ter uma promoção, me faz ter um bom emprego, me faz fazer uma boa faculdade, me faz arrumar uma boa esposa, não está nada errado de querer uma boa esposa, amém? Mas me faz ter um bom marido, me faz ter um bom lar, me faz ter uma boa família. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo está dizendo, se a nossa esperança em Cristo consiste nessas coisas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós temos a maior riqueza nessa terra e nós simplesmente desprezamos a verdade de Cristo para vivermos com migalhas. O que nós precisamos entender é que o primeiro pilar que essa palavra hoje quer colocar de pé em nossas vidas é que a sua esperança é Cristo. E se Cristo é a sua esperança,
Nesse ano que vai entrar, nós temos que mudar o nosso olhar e a nossa perspectiva, para vivermos a realidade de Cristo nessa terra. Por quê, queridos? Um morto pode te ajudar? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu vou contar uma coisa. Não me julguem, tá? Pouco tempo que minha mãe tinha falecido, eu estava numa fase bem complicada. E eu lembro que tudo estava me deixando nervoso. Tudo me deixava muito irritado. E teve um dia que eu não falei nada com meu pai, não falei nada com a minha esposa. E eu fui lá no cemitério. Eu sentei em cima da lápide da minha mãe. E eu falei, e agora? Você que me aconselhava. Você que ouviu os meus desabafos. E agora? O que vai ser de mim? Eu sei que você não está aqui, você está lá, mas deixa eu desabafar com o que ficou. Você entende? Sem Cristo, como nós agimos diante da morte? A morte que bate na porta de nossos amigos, na nossa vida, na vida de pessoas que nós conhecemos todos os dias. Qual é a resposta que você encontra? Porque se a nossa esperança não é Cristo, qual é o alicerce que nos dá esperança? A esperança de entender que um dia novamente eu vou ver ela. E não que ela seja o propósito de eu ser pastor, de eu ser cristão. Não. Mas graças aos ensinamentos que ela me deu, hoje eu estou aqui. Ela junto com meu pai, eu não sei se meu pai está assistindo, mas normalmente ele sempre acompanha. O que eu quero dizer para você é, quando eu saí dali, eu falei para o Senhor, Pai, o Senhor a tomou de volta para ti, que eu siga os passos dela, para que eu possa ir contigo. Por quê? Por causa dela? Minha mãe não pode fazer nada por mim, querido. Teve muitos desabafos que quem me ajudou muito foi minha esposa, foi meu pai. Todos os perrengues que eu passei, ela não pôde fazer nada por mim. Então, se Cristo não ressuscitou, se Cristo é simplesmente uma fantasia, uma imaginação dos cristãos, querido, deixa eu te dizer uma coisa, já não faz sentido nós estarmos aqui. O que nós precisamos é nos posicionar diante da verdade do Evangelho de Cristo, nos posicionar cheios do Espírito Santo diante da verdade bíblica e entendermos que se a Bíblia fala que Ele ressuscitou, a nossa esperança está alicerçada nele e nós iremos ressuscitar para a glória do nome do Deus Pai. O que nós precisamos entender é que aqui é a nossa peregrinação. E logo todos nós voltaremos para casa. Que Cristo volte, amém, queridos? Amém. Mas, para fecharmos esse primeiro ponto, somente se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, teremos fé no Cristo ressurreto, e através dele, poderemos vencer as nossas fraquezas. Por isso, nós temos que buscar, de uma forma desesperada, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que dobrar os nossos joelhos no nosso lar e orar, abrir o nosso coração, para que Ele venha, para que Ele toque, para que Ele nos molde, até que Cristo seja formado em nós. E através da sua santa palavra, obtermos direção para a nossa caminhada. O segundo ponto que esse texto nos mostra é a incredulidade do coração humano. Do versículo 9 ao versículo 14, nós vamos ver que o coração dos discípulos se endureceram, que o coração deles se fecharam para aquela verdade. Há um ponto de Jesus ir ao encontro deles. Aqui no meu texto diz que Jesus censurou-lhes.
mas se você for no original, a palavra que está sendo usada lá é Jesus os repreendeu com força, vigor, pelo endurecimento do seu coração. O que nós precisamos entender é o que a hamartiologia nos ensina. A hamartiologia é o estudo do pecado, a doutrina do pecado. E esse estudo nos mostra que a partir da queda de Adão, a humanidade se tornou totalmente depravada, ou seja, todas as esferas de nossa humanidade, razão, vontade e afeto, se tornaram escravas do pecado como herança maldita recebida de Adão. A natureza humana passou a ser escrava do pecado e sujeita à morte. A incredulidade dos discípulos estava condicionada a esse coração, um coração corrompido, um coração que é incapaz de desejar Cristo, porque se nós formos olhar, gente, eles acompanharam todo o ministério de Cristo, eles ouviram os ensinamentos, eles viram os milagres, eles foram discipulados por Cristo, eles foram acompanhados por Cristo. Alguns deles viram Cristo no Monte da Transfiguração. Um deles andou por sobre as águas. Todos eles ouviram ele anunciando a sua morte, mas todos eles ouviram que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Agora, pergunta, por que o coração deles estava fechado? Porque eles não tinham fé em Jesus Cristo. Eles não acreditavam em Jesus Cristo, e o seu coração, o coração deles estavam pesados. Por quê? Porque todos eles abandonaram a Cristo. Enquanto Cristo estava sendo crucificado, todos eles menos um, estavam escondidos, com medo. E aquele que eles anunciaram com a própria boca, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o abandonaram, viraram as costas para eles. Mas Jesus os encontra na Galileia e dá força para eles superar os seus fracassos. Cristo os exorta por causa da incredulidade, um pecado, para que eles possam ter os ouvidos destampados para ouvir as boas novas. O que nós precisamos entender é que, não, pastor, eu pequei porque o diabo é sujo. Não, irmão, ele é sujo, mas você pecou porque o seu coração ansiou o pecado. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa, você já viu alguém andando na rua e no meio do nada fazer assim, pá, matei? Eu não conheço, porque todo assassinato é premeditado. O que nós precisamos entender aqui hoje é que quem realmente nós somos. Qual realmente é a nossa natureza. Por isso que nós temos que nos voltar ao Cristo ressurreto. Porque somente através de Cristo nós podemos vencer e matar a nossa carne, o nosso eu. Porque somente através de Cristo nós temos vida, e vida com abundância. Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo diz assim: pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim, no meu íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte?
O que Paulo está dizendo para nós aqui é que nessa peregrinação, nossa luta será contra sarx e espírito. A nossa carne, a nossa natureza carnal, contra o Espírito de Deus que habita em nós. O que nós precisamos saber e entender é que nós temos duas naturezas: a natureza do velho homem e a natureza do novo homem. Ah, pastor, mas quem alimenta mais ganha. Não. Ou você se dobra aos pés de Cristo, ou a natureza carnal vai ganhar de qualquer jeito. Mas quando nós nos prostramos aos pés de Cristo, Ele muda o nosso coração, e Ele quebra em nós a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa, contrário de ter empatia, indiferença. Ele quebra isso em nós. O que nós precisamos entender hoje é que você conhece a sua vida, meu querido. Eu conheço a minha. E eu não sou perfeito. Te decepcionei? Desculpa, mas é a realidade. Eu não sou perfeito. E se alguém tiver alguém perfeito aqui, Cristo está vindo para você, filho. Mas o que nós temos que entender é que se Cristo ressuscitou, nele nós encontramos força para vencer todo pecado, toda inclinação do nosso coração. Porque a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer em Isaías, que o coração do homem é obstinado. O coração do homem se volta para tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso que nós precisamos dele, por isso que nós necessitamos de Cristo, porque Cristo afasta de nós a herança maldita de Adão, porque por meio de um homem, o pecado e a morte entrou no mundo, mas por meio de outro homem, que é Jesus Cristo, nós alcançamos vida eterna, e se nós alcançamos vida eterna, é porque Cristo nos libera da corrente do pecado, que é o nosso coração. E eu sei que aqui eu posso entrar no âmbito que depois eu vou tomar uns puxão de orelha. Eu não estou querendo ensinar nada mais, nada menos para você do que a palavra. Entenda uma coisa, eu cresci ouvindo muitas pessoas dizer, você peca porque o diabo tem poder. Escuta, quem tem poder é Cristo. Acabou. Eu sei que é um pouco pesado, mas Lutero ele tem uma frase que eu gosto muito dela, que o diabo é apenas um cachorro na coleira de Cristo. Só há dois meios dele agir na sua vida: você dando legalidade ou Deus permitindo. Você viu ele tocar em Jó? Por que ele tocou em Jó? Acabou. Agora o que nós temos que entender é que tudo que nós precisamos converge em Cristo. Porque em Cristo toda maldição hereditária é quebrada. Porque em Cristo toda palavra de maldição é quebrada. Porque em Cristo toda mentira de Satanás é quebrada. Porque você foi gerado para a glória dele. E nada que diga o contrário é uma verdade, porque a verdade absoluta, para você que se denomina cristão, se chama Bíblia. Ponto. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam os padrões desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que nós precisamos entender, querido, não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que te escolheu, ainda quando você estava morto, nas transgressões do seu pecado, Ele olhou para você, Ele te abraçou, Ele limpou a sua vida, porque isso é graça. Graça é um favor imerecido, graça é desfrutarmos do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Não há nada em você que você possa usar para barganhar com Deus. Escuta, não há nada que você faça que o deixe de te amar, mas não há nada que você faça que o faça te amar mais, porque Ele não tem filho favorito. Para Ele, tanto homem quanto mulher estão em pé de igualdade, porque judeus e gregos, homens e mulheres, bárbaros e citas, todos são em pé de igualdade, porque todos nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E pela graça, somos salvos, e isso não vem de nós, é dom. Então, se nós somos salvos, nós temos que caminhar como salvos. Porque como salvos, não criamos raízes nessa terra. Como salvos, não olhamos no espelho e falamos assim: hoje você levantou para ganhar milhões. Nada contra quem ganha. Não é errado, gente. Não é errado, ok? Mas a gente podia fazer diferente. Hoje eu levantei para ganhar milhões, mas também levantei para ganhar milhões para Cristo. Sabe por quê? Porque se nós somos salvos, não tem o porquê nós enraizarmos nessa terra. Porque essa terra não tem nada para você. Essa terra não tem nada para te oferecer. Ah, pastor, então eu vou parar de trabalhar. Calma lá. O que eu estou dizendo para você é: se a sua esperança não está em Cristo, o seu coração não pode ser transformado. Se a sua esperança, se a sua fé não está alicerçada sobre a rocha inabalável, seu coração não pode ser transformado. Aí a gente sobe aqui só para falar de pecado. Mas a gente deixa de falar da beleza de Cristo, que é que nos molda e nos faz abandonar as velhas práticas. Através do Espírito Santo, nós podemos vencer toda e qualquer dificuldade, porque Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que foi enviado para nos auxiliar nessa jornada. Mas Ele não é um espírito, Ele é Deus. E nós temos que entender que Ele nos enche, nos capacita, transforma, atua em nós a obra da regeneração, para que nós possamos deixar de nos parecer com Adão, o primeiro Adão, e nos tornamos a imagem do segundo Adão, que é Cristo. E somente assim nós podemos vencer a nossa natureza terrena e caminharmos como cidadãos do reino de Cristo. Ao contrário que o mundo tem pregado, nós podemos vencer sim o pecado. Nós podemos sim fazer a diferença. Nós podemos sim ganhar as pessoas que estão lá fora, porque Cristo é a nossa liberdade. Agora, para matarmos a nossa carne, vencermos a natureza do nosso coração, é necessário jejuarmos. Porque o jejum não é barganha. O jejum é matar sua carne. É fazer ela gemer, para que você possa ouvir a voz de Deus.
é lermos a Bíblia, entendendo que a Bíblia simplesmente nos faz conhecer a Deus, no que Ele se autorrevelou. Não vai querer você, como o pastor Marcelo tão lindamente falou hoje, não vai querer você explicar Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Não vamos entrar nesse âmbito aí não. A gente conhece Deus no que Ele se revelou. E orarmos. Mas não só orar na sua casa. Entendemos que nós caminhamos numa fé mútua. É orarmos uns pelos outros. É chorarmos uns pelos outros. É na nossa semana nos comunicarmos uns com os outros. E abençoarmos uns as vidas dos outros. Porque isso tem a ver com o último ponto que a gente vai entrar. Que é a nossa missão. Versículo 15, ele lhes disse, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando Jesus nos manda aí pregar o evangelho, Ele não está dizendo para você chegar assim e falar assim, olha, Jesus te ama. Ou não é para você chegar numa roda de amigos e falar assim, ó, raça de víboras, arrependei-vos dos seus pecados. Ou não para você chegar em um ambiente que às vezes você nem conhece, falar assim, ó, quem tem Jesus vai para o céu e quem não tem Jesus vai para o inferno. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que nós temos que ir e pregar o evangelho, não de palavras, mas de ações. Porque o que você faz, fala tão alto, que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui, é que nós temos que fazer discípulos, fazer aprendizes, entendendo que o discípulo não é alguém que está pronto, é alguém que está aprendendo. Porque a nossa caminhada cristã é aprender cada dia mais. Meu pai sempre diz algo que sempre me fez refletir, e é verdade. Meu pai é um homem muito experiente na área que ele atua. E eu já vi ele ensinar muito engenheiro a trabalhar. Mas de vez em quando surgem algumas coisinhas que ele aprende. E ele olha para mim, ele sempre falava assim, filho, guarde isso com você. Nessa vida, nós nascemos aprendendo e morremos aprendendo. Quando nós morremos e tivemos a mente de Cristo, aí pode ser que fique tranquilo. Queridos, todos nós temos que aprender. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Levante sua mão para que eu veja. Então você tem algo para compartilhar. Porque se nós somos cristãos, e a gente volta nos outros dois pontos, se nós cremos num Cristo ressurreto, se nós entendemos que somente Ele pode mudar a nossa natureza, nós temos que anunciar isso para os que estão perdidos. Porque isso é um chamado universal. Não é um chamado para o pastor Lucas, pastor Marcelo, pastor Celso, os missionários que estão hoje no campo. Não. Isso é para mim e para você. O que nós precisamos entender é que ser discípulos é ter atitudes que reflitam a Cristo Jesus. Ser discípulo é entender que nós temos que nos posicionar de acordo com a palavra em meio a um mundo corrompido. E mesmo que o mundo diz que existe o todes, nós falamos que existe o todos, porque Deus criou homem e mulher. Deus não criou um negócio que não existe isso. Não existe nem o termo desviado, querido. Ou você está com o diabo ou você está com Cristo. Imagina o todes. Então nós temos que entender que nós temos que nos posicionar. E entender que a palavra, tudo que nós precisamos, tudo, nós encontramos aqui. Para a sua vida cotidiana, para o seu relacionamento com o seu pai, para o relacionamento com a sua mãe, para o relacionamento com a sua esposa, para o relacionamento com o seu empregado, para o relacionamento com o universo. Você tem que entender que a Bíblia tem tudo o que você precisa.
E se nós entendemos que a Bíblia tem tudo o que precisamos, nós temos que anunciar isso àqueles que estão andando numa vida de morte. Porque hoje nós somos agraciados pela bondade de Deus, de sermos atraídos a essa casa para aprender mais da palavra do Senhor. Mas nós temos que entender, é que nós temos que ir e anunciar esse Evangelho de Cristo. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu serviço e vira missionário. A não ser que Deus coloque no seu coração, mas aí você conversa com o pastor Marcelo, que ele te direciona bonitinho. Mas eu estou dizendo para você, às vezes tem um amigo tão próximo seu, um vizinho, um colega no trabalho, um colega na escola, um colega na faculdade, que simplesmente precisa ouvir que ele mudou a sua vida. Que ele te libertou do corpo dessa morte. E que ele te dá a vida eterna. Que ele é aquele que direciona os seus passos. Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você entendeu a beleza desse texto? Esse texto nos mostra o Cristo ressurreto, o que nos faz vencer a nossa natureza. Mas esse texto nos mostra que para isso ser completo, nós temos que anunciar. Gente, você já viu um copo cheio, eu pegar outro copo cheio, se eu virar ele, o que acontece? Transborda. Se eu estou cheio de Cristo, e todo dia eu aprendo de Cristo, outro copo é derramado sobre mim. Na vida de quem eu estou transbordando? Ou você está falando assim: Senhor, me dá um copo maior, para que eu possa ser mais cheio. A beleza do Evangelho se consiste em você ser uma árvore frutífera, como o Salmos 1 nos ensina, que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, porque ela está plantada a correntes de água, e tudo que ela faz prospera, porque ela tem vida. Nós temos que entender que nós somos essa árvore, porque Cristo é vida. E se nós carregamos essa vida, nós temos que anunciá-la para todos que estão ao nosso redor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que nós precisamos entender é que todos os dias nessa igreja nos é anunciada a palavra do Senhor, e glória a Deus por isso. Como eu amo a minha casa, gente. Como eu amo sentar aqui para ouvir os pastores ministrando aos nossos corações. Porque aqui em cima só é anunciada a palavra da verdade. Porque ela é boa. Para nos dar sabedoria, crescimento, para nos corrigir. Ah, pastor, mas eu não gosto de ser corrigido. Então deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem Ele ama.
O que nós precisamos entender hoje é que do mesmo jeito que a palavra, ela nos lapida, ela nos molda, nós temos que anunciar para que outras pessoas sejam moldadas a ter o caráter de Cristo. Mas eu sei que aqui vai ter alguém que vai falar assim, pastor, mas eu tenho vergonha de anunciar essa palavra. Não sei, eu já tentei, pastor, eu chego perto do meu amigo, trava. Mas sabe por quê? Porque nós temos que transbordar do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos dá toda a ousadia. Porque quando nós chegamos a anunciar essa palavra, a gente não precisa nem, se preocupar, porque Ele põe em nossos lábios o que nós devemos falar. Quando nós vamos aconselhar alguém, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei, o pastor Marcelo, eu acredito que ele tem um HD na cabeça dele, meu irmão, que pelo amor de Jesus Cristo, mas eu não tenho esse HD, eu não consigo guardar a Bíblia inteira na minha cabeça. Às vezes, irmão, a pessoa está falando do problema para mim, eu estou pensando, caramba, e agora? Aí eu falei, Jesus, esse aqui eu vou ter que passar para os magistrados, porque isso aqui não está dando não. Só que aí a hora que eu começo a olhar para a pessoa, o Espírito Santo começa a trazer as coisas, os versículos bíblicos, a direção de acordo com a palavra do Senhor. E ali eu só vou semeando. Aí eu falo para você, o pastor é um super-herói ou o Espírito Santo? Deus que é bondoso conosco. O que nós precisamos entender é que quando nós anunciamos, Ele se responsabiliza por nós. E Ele faz com que possamos ter êxito no semear a palavra dEle. Então não se preocupe, busque o Espírito Santo, para que nós possamos ser cheios dEle. Para concluir essa mensagem, a nossa esperança está em Cristo, pois Ele ressuscitou, e também irá nos ressuscitar, e desfrutaremos da promessa de estar com Ele para toda a eternidade. Devemos estar aos pés dEle, para que a inclinação do nosso coração seja vencida através do poder do Espírito Santo. E há tempo, e fora de tempo, temos que anunciar a mensagem do Senhor, para que as pessoas que caminham numa vida de escravidão, uma vida triste, possam receber vida. A Cris falou algo que Deus tem tocado muito no meu coração durante esses últimos meses. Ele está à porta. Breve Ele voltará. Os sinais, os acontecimentos, tudo aponta para a volta dEle. Agora, o que me faz pensar, aqui eu vou fazer uma autoanálise, amém? Senhor, eu tenho anunciado, eu tenho ensinado, eu tenho mostrado a grandeza do Cristo ressurreto. O meu coração tem estado como diante do Senhor. E muitas vezes nós idealizamos uma vida perfeita. Muitas vezes nós caminhamos achando que, não, esse pecado aqui é tranquilo. Quando eu falar assim, não vou fazer mais, eu não vou fazer mais. Não é assim que funciona. Porque quando nós vivemos na prática do pecado, nós abrimos portas. E essa porta você não fecha sem o Espírito Santo. Sabe, muitas vezes nós caminhamos e os nossos olhos se voltam muito para o dia a dia. Mas nós esquecemos durante a nossa semana do Cristo ao qual servimos. Às vezes durante a nossa semana, a gente só lembra dele na sexta-feira ou no sábado, que precede o culto de domingo. Mas hoje Ele quer transformar a nossa vida.
Hoje Ele quer nos encher com o Teu Espírito. Tem uma pregação do pastor Marcelo que muito me tocou. Não que seja só uma, amém, pastor? Mas foi uma mensagem que ele nos convocou para vir orar por vocês, para que Deus abrisse os nossos ouvidos, tirasse os tampões dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a voz do Criador. E muitas vezes nós caminhamos nessa vida como se estivéssemos fadados à morte eterna. Nada está bom. E eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Tem momento que a gente vai errar, gente. Mas o que nós precisamos hoje é entender que nós necessitamos da presença do Espírito Santo todos os dias. Sabe aquele louvor? Eu só quero a sua presença. Hoje eu não quero mais nada. É isso que nós temos que ansiar durante a nossa semana, para que nós possamos caminhar de acordo com essa palavra.